Bem-vindo ao reino das serpentes, onde assassinos sanguinários, silenciosos, mas mortais, dominam a natureza com instinto e crueldade perfeita. Este é o mundo dos que não têm pernas. E mais nunca são lentos. O reino das serpentes, os caçadores sanguinários e misteriosos. Quando a luz do sol é bloqueada pelas copas das árvores densas, quando o solo seco e rachado do deserto é marcado apenas pelo vento e quando as vastas pradarias mergulham no silêncio, é nesse momento que outro reino começa a se agitar. Não são leões rugindo ou elefantes gigantes, mas criaturas sem patas, que se arrastam silenciosamente por entre a grama e as folhas secas. Sombras longas e sinuosas, às vezes apenas um traço escuro, às vezes um pesadelo vivo. São as cobras. Mais de 3.000 espécies, cada uma com sua arma particular, velocidade, camuflagem, veneno mortal ou paciência cruel. São assassinos frios, mas também símbolos sagrados em muitas culturas, desde a reencarnação até a morte repentina. No meio da floresta seca do sul da África, uma sombra negra desliza pela vegetação como uma lâmina. Não faz barulho, mas o jeito como se move faz com que todos os pássaros no céu parem de cantar. A mamba negra é a cobra mais rápida do mundo, podendo atingir velocidades superiores a 20 km por hora. Com até 3 metros de comprimento, nervos extremamente sensíveis e um veneno considerado um dos mais perigosos, apenas 0,25 mg por quilograma é suficiente para matar um ser humano em menos de 1 hora. Mas hoje, ele não é o único caçador. Um cão-porcão surge de entre os arbustos, com olhos afiados como facas e um corpo pequeno, mas incrivelmente ágil. Esta é uma das poucas espécies animais parcialmente imunes ao veneno neurotóxico da cobra, graças à estrutura especial do receptor de acetilcolina. A mamba negra ergue a cabeça e mostra a língua ameaçadora. O manguto não recua, rosna baixinho e se abaixa como um verdadeiro lutador. O confronto começa.
No final, aquele que era o símbolo da morte na floresta africana fica imóvel sob as garras do seu adversário muito menor. A vitória nem sempre pertence ao mais forte, às vezes, pertence ao mais corajoso e ao que melhor se adapta. No solo úmido da selva africana, um ser gigante se contorce entre folhas podres e pedras. Com quase 6 metros de comprimento e um corpo enrolado como um tronco de árvore, a jiboia africana não mata com seu veneno, pois não possui nenhum. Em vez disso, sua força reside nos músculos e na incrível paciência. Hoje, ela não está caçando. Está se preparando para uma das jornadas mais silenciosas, mais importantes do mundo animal, a postura dos ovos. Em uma cavidade discreta no solo, a fêmea enrola o corpo em forma de círculo, protegendo dezenas de ovos brancos, do tamanho de bolas de ping-pong. O que é especial é que, ao contrário da maioria dos répteis, que abandonam os ovos após a postura, a jiboia fica, vigiando e protegendo os ovos por mais de 2 meses. Um dia, os ovos começam a vibrar. A casca racha e cada filhote de jiboia coloca a cabeça para fora, dando o primeiro suspiro da vida. Eles estão prontos para a vida selvagem, sem ninguém para guiá-los, sem a mãe para orientá-los. E quando os filhotes rastejam para dentro da floresta, a fêmea finalmente deixa o ninho, exausta, mas com a satisfação de ter cumprido seu papel de mãe. Na floresta profunda, a maternidade às vezes se manifesta silenciosamente, não com chamados, mas com proteção discreta, até o último momento. O amanhecer acabará de chegar à pequena ilha no meio do Oceano Índico. A areia ainda estava fria, mas o ar estava tenso e sufocante. Sob a areia úmida, pequenos seres esperavam pelo momento que determinaria seu destino. Uma pequena cabeça aparece de um lagarto marinho. Recém-nascido, suas pernas ainda são desajeitadas, mas o instinto de sobrevivência o impele a agir imediatamente. Sem paz, sem lar, apenas ele mesmo e um único caminho, correr para o mar. Mas na areia salpicada de pedras e ervas daninhas, uma cobra já o aguarda. Elas se escondem nas fendas das rochas, enroladas sob árvores secas, silenciosas como chicotes mortos. Mas assim que o lagarto começa a se mover, elas também começam a se mover. Uma a uma, as cobras deslizam pela areia como flechas vivas, com suas línguas bifurcadas farejando a presa. Algumas, sem sorte, são capturadas e enroladas firmemente entre os anéis de músculos das cobras. Mas as restantes, apesar de feridas e com escamas arrancadas, conseguem chegar ao mar.
Uma onda leva-as, levando consigo a oportunidade de sobreviver. Para os lagartos marinhos jovens, os primeiros momentos da vida são uma luta pela sobrevivência, onde a vida é decidida por algumas respirações. No meio das densas florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde a espessa camada de folhas cobre todos os movimentos no solo, um animal rasteja silenciosamente, mas cada movimento faz com que o mundo ao seu redor fique em alerta. A cobra real, a cobra mais longa do mundo, pode atingir 5,5 metros de comprimento. Com sua aparência imponente e cabeça erguida de forma ameaçadora, ela é considerada a rainha das cobras, não apenas por sua aparência, mas também por sua dieta. Ela caça e come outras cobras. Hoje, o predador não está atrás de roedores, sapos ou filhotes de pássaros. Ele está seguindo os rastros de outra cobra, uma cobra real menor, que pode até ser de sua própria espécie. Com seu olfato apurado, que usa a língua para detectar moléculas de odor e analisa-as com o órgão de Jacobson, a cobra real consegue rastrear facilmente sua presa. Não há nenhum som, apenas a presença furtiva do dominador. Ao detectar o alvo, ele não se lança imediatamente. Ele espera. Tensa como uma corda, lança-se como um raio e morde logo atrás da cabeça da pequena cobra. Em poucos minutos, o poderoso veneno começa a fazer efeito, paralisando o sistema nervoso e respiratório da vítima. A presa se debate, mas é inútil. Quando fica completamente imóvel, a cobra-rei começa a devorar a cobra aos poucos, como se estivesse absorvendo a força do adversário. Não é por acaso que ela tem esse nome. No mundo dos assassinos frios, a cobra-rei está no topo da cadeia alimentar, não por seu tamanho, mas porque ousa comer seus próprios semelhantes. No calor sufocante do início da estação chuvosa, quando a umidade aumenta e o solo fica mais macio, uma mudança silenciosa se espalha pela floresta. É o momento em que começa a época de acasalamento da cobra-tigre. Em um arbusto denso, uma fêmea adulta se contorce silenciosamente. Ao seu redor, dois machos acabaram de perceber a presença um do outro. Embora sejam da mesma espécie, agora não são mais companheiros, mas adversários. Sem morder. Sem cuspir veneno. A luta começa com um ritual ancestral de disputa pelo poder com força bruta.
As duas cobras levantam a cabeça do chão, com o corpo ereto a quase 1 metro de altura, enfrentando-se em posição vertical. Elas se agarram com força, enrolando-se como duas cordas vivas. Cada um tenta derrubar o adversário em uma luta silenciosa, mas tensa como uma corda de violão. Eles lutam por vários minutos. Os músculos ficam tensos, os corpos se contorcem sem parar. Um tenta empurrar o adversário para o chão, demonstrando claramente sua dominância. O vencedor ganha o direito de se aproximar das crias. O perdedor é obrigado a recuar. Finalmente, um deles caiu. Ele se soltou, rastejou lentamente para trás, para dentro dos arbustos, sem ferimentos, mas derrotado. O outro, mantendo a vantagem, inclinou a cabeça em direção à fêmea e se aproximou suavemente, em uma dança silenciosa de cobra. Sem som. Sem sangue. Mas aquela luta determinou a sobrevivência da espécie. Após o acasalamento intenso, quando a floresta se acalmou após as chuvas do início da estação, a cobra real fêmea retirou-se para um local mais tranquilo, um tronco caído, onde as folhas da floresta caíam e o solo era macio e protegido do vento. Aqui, ela faria algo extremamente raro no mundo das cobras, construir um ninho. Ao contrário da maioria das outras espécies de cobras, que põem os ovos e vão embora, a cobra real indiana tem o comportamento de construir um ninho e cuidar dos ovos durante várias semanas, uma manifestação do instinto maternal pouco comum nos répteis. Com seu corpo longo e forte, ela usa a parte do corpo enrolada para empurrar folhas secas e detritos da floresta para formar uma pequena pilha. Cada ramo de grama e pedaço de raiz é reunido e compactado em forma de cúpula, um ninho simples, mas resistente. Após alguns dias de preparação, ela começa a botar os ovos. Cada ninhada tem de 20 a 40 ovos brancos, ovais, colocados cuidadosamente na cavidade no meio do ninho. Depois de pôr os ovos, a fêmea não vai embora. Ela fica deitada sobre o ninho, vigilante a todos os movimentos ao redor, desde formigas e ratos até outras espécies de cobras, todos uma ameaça aos ovos. A cobra real indiana se torna especialmente feroz. Ela está pronta para atacar qualquer ser vivo que se aproxime. Não poupa seu veneno. Não recua. Durante quase 3 meses, ela quase não saiu do ninho, sem comer nem beber. Cada dia que passava era um dia em que ela dedicava toda a sua energia para proteger a vida que ainda não havia se formado sob a camada de folhas podres. Uma mãe silenciosa usando seu próprio corpo para proteger a próxima geração.
Em um mundo frio, esse é um ato muito significativo. Sobre a espessa camada de folhas podres da floresta tropical da África Central, quase não havia movimento. Não se ouvia o canto dos pássaros, nem o zumbido dos insetos. Tudo parecia ter parado de respirar. No meio do solo da floresta salpicado de sombras, um ser vivo se escondia perfeitamente, a víbora gabon, a maior víbora da África e também mestre da camuflagem. Seu corpo estava coberto por um padrão que lembrava folhas podres, e ela permanecia imóvel. Seus olhos quase não piscam, e seus pulmões se expandem e contraem tão lentamente que são imperceptíveis a olho nu. Ela pode ficar imóvel assim por horas, até mesmo dias, apenas esperando o momento certo. À distância, um bando de galinhas de Angola se aproxima, batendo o bico em busca de sementes entre as folhas caídas. Elas não têm ideia de que entraram no centro da zona morta. A cobra não se mexia. Somente quando a presa chegou ao alcance, uma mordida extremamente rápida, quase impossível de ser vista a olho nu. Os dentes mais longos do mundo das cobras, até 5 centímetros, perfuraram o corpo de uma galinha, injetando uma dose de veneno extremamente forte. A galinha se debateu por alguns segundos e depois caiu morta. A víbora gabon, com seu instinto calmo e frio, abriu lentamente a mandíbula inferior, graças à sua estrutura articulada flexível, e começou a engolir a presa, que era quase do tamanho do seu corpo. Sob a copa da floresta africana banhada pelo sol, um galho balançou levemente. Não havia vento. Apenas um pequeno ser, mas cheio de energia letal, aproximava-se silenciosamente do seu alvo. Era uma jovem mamba negra, com menos de 1 metro de comprimento, mas que, desde o nascimento, carregava consigo um veneno mortal, tão forte quanto o de uma mamba adulta. Não precisava que a mãe lhe ensinasse a caçar, nem precisava de experimentar. O instinto programava tudo. Acima, a mais de 4 metros do chão, havia um ninho de pássaros, feito de galhos e folhas secas. Dentro dele, alguns filhotes recém-nascidos abriam o bico à espera de comida, completamente alheios ao perigo que se aproximava. A mamba se movia lenta, mas com segurança, contorcendo-se ao redor dos galhos como uma faixa de seda preta. Cada vez que parava, era para observar, avaliar e encurtar a distância.
Quando chegou perto o suficiente, ela se lançou. Um filhote foi mordido no pescoço e ficou imóvel, sem emitir nenhum som. Sem gritos, sem alvoroço. A mamba engoliu a primeira presa de sua vida. Em uma floresta densa no sul da África, entre arbustos espinhosos e troncos secos, dois animais famosos por sua obstinação se preparavam para uma luta rara. O melífago é um pequeno animal do tamanho de um cachorrinho, conhecido como o cowboy da natureza. Ágil, teimoso e especialmente imune ao veneno de muitas espécies de cobras. Já existem vídeos que registram cenas em que o lince do deserto é mordido por uma cobra tijuca, cai inconsciente por algumas horas e depois acorda e para comer o que restou. Mas hoje, seu adversário não é uma cobra tijuca, e sim uma cobra toupeira, uma espécie de cobra sem veneno, mas com dentes fortes e um instinto de defesa feroz. A cobra toupeira não foge quando é descoberta pela cobra-cobra. Ela se lança para frente, abre bem a boca e morde com força o focinho do adversário. A cobra-cobra hesita por um instante, não por medo, mas por ficar surpresa com a agressividade inesperada de uma cobra sem veneno. Finalmente, após uma resistência desesperada, a cobra-rato fica imóvel, com o corpo mole, respirando com dificuldade e depois desmaiando. No mundo dos animais corajosos, apenas um sai com a refeição, enquanto o outro se torna uma lição para os que vêm depois. Nas copas das árvores densas, nas dunas escaldantes e nas fendas geladas, as cobras estão presentes como sombras longas e silenciosas, perigosas, mas fascinantes. Elas são assassinas com veneno mortal, são mães que silenciosamente constroem ninhos e guardam seus ovos, são guerreiras que lutam pelo direito à vida e à reprodução. Da mamba negra veloz, a cobra-tigre que devora seus semelhantes, a jiboia que protege seu ninho, a cobra marinha que persegue lagartos, todas elas criam um mundo onde o instinto e a evolução estão sempre em estado de tensão extrema. Nesse mundo, não há lugar para hesitação. Sobreviver é a única recompensa.
E quando olhamos profundamente para essa jornada, o que aparece não é apenas o medo, mas a extraordinária resistência da vida. Nas selvas da Zâmbia, o leopardo persegue silenciosamente um bando de babuínos, presas perigosas que até mesmo os leões devem temer. Será que um predador solitário como ele consegue sobreviver nesta terra hostil? Zâmbia. A jornada brutal de sobrevivência do leopardo. No centro da Zâmbia, onde o rio Luanva serpenteia por florestas secas e planícies áridas, a luz da manhã penetra pela densa folhagem, banhando o solo coberto de orvalho com tons dourados. Nessa tranquilidade, um movimento sutil ocorre entre os juncos ao longo da margem do rio, uma figura esguia, silenciosa e poderosa. É uma leoparda, o predador silencioso da savana africana. O leopardo, ou Panthera pardus, é o felino de maior distribuição na família dos felinos. Eles não são os mais fortes, nem os mais rápidos. Mas é sua solidão, agilidade e excelente adaptabilidade que os tornam um dos predadores mais eficazes. Na Zâmbia, onde a fronteira entre a floresta e o rio é sempre difusa, o leopardo tornou-se uma parte indispensável do ecossistema, tanto um símbolo da elegância da caça quanto uma prova da arte da camuflagem natural perfeita. Esta fêmea pesa cerca de 45 quilos, com todo o corpo coberto por uma pelagem dourada quente com manchas pretas em um padrão floral. Suas patas macias não deixam nenhum som enquanto ela se move silenciosamente ao longo da margem do rio. Cada passo tem um objetivo claro e nenhum movimento é desperdiçado. Ela está com fome. E ela está observando. À frente, um rebanho de impalas pastava espalhado pela clareira esparsa da floresta. Alheios ao perigo que os espreitava, eles inclinavam a cabeça vagarosamente para mordiscar tufos de grama jovem, recém-revivida após as primeiras chuvas da estação. Os machos ficavam de guarda, com as orelhas em pé, enquanto os filhotes seguiam suas mães, brincando alegremente sob o sol da manhã. O leopardo parou. Suas orelhas se ergueram, seus olhos se estreitaram. Um jovem impala se afastou do rebanho, aproximando-se de uma faixa baixa de terra atrás do arbusto onde o leopardo estava à espreita.
Tudo aconteceu em segundos. Um salto rápido como um raio. Areia voou. Um grito agudo ecoou e então morreu no ar. Depois de derrubar sua presa, ela usou toda a sua força para arrastar a carcaça do impala para dentro dos arbustos, depois subiu em um galho inclinado perto do chão e começou a desfrutar de sua recompensa. Quando estava temporariamente satisfeita, a leoparda se enrolou em um galho para descansar. O cheiro de seu corpo flutuava no vento, um sinal silencioso de que a época de acasalamento havia chegado. E em algum lugar da floresta, um macho começava a seguir esse cheiro. O sol começou a nascer, brilhando sobre as vastas planícies secas do sul do Vale Luanva. Na grama alta e seca, um bando de cães selvagens africanos se movia rapidamente e de maneira organizada. Sem espreitar, sem solidão aqui, a força estava no grupo. O cão selvagem africano, Lycaon pictus, também conhecido como cão caçador, é um dos predadores cooperativos mais habilidosos do continente africano. Eles têm pelagem manchada distinta com manchas pretas, marrom avermelhadas e brancas, como se pintadas com um pincel, sem que dois indivíduos sejam completamente iguais. Com sua constituição esguia, orelhas grandes e pernas longas e ágeis, os cães selvagens não se destacam por sua ferocidade, mas por sua resistência e disciplina. A matilha é composta por cerca de 10 indivíduos, liderados por um casal alfa. Escondidos na grama perto da toca, vários filhotes com apenas algumas semanas de idade esperam que sua mãe traga a presa. Nos cães selvagens, toda a matilha cuida dos filhotes, alimentando-os e cuidando dos membros feridos ou idosos. É uma sociedade de cooperação e compartilhamento. Toda a matilha está com fome. Quando um cão sinaliza para sair da toca, toda a matilha imediatamente se coloca em formação. Eles correm a uma velocidade constante de mais de 50 km por hora, mudando de direção com agilidade, observando-se constantemente com linguagem corporal e pequenas vocalizações. À frente, um rebanho de impalas está pastando. A matilha se divide em 3 grupos, aproximando-se silenciosamente de várias direções. Quando o líder sinaliza com um salto, a perseguição começa.
Ao contrário das explosões de energia dos leões ou cães selvagens, a vitória vem através da persistência. Eles perseguem o impala mais fraco, revezando-se para ficar perto. Um deles escorrega e morde a perna da presa, fazendo-a tropeçar. Em um instante, toda a matilha se lança sobre ela. Em poucos minutos, a matilha começou a devorar a carcaça. Alguns rapidamente levaram pequenos pedaços de carne de volta para a toca para os filhotes e as mães que amamentavam. Mas a alegria durou pouco. À distância, uma sombra pesada marrom acinzentada apareceu, uma hiena malhada fêmea se aproximando da carcaça. E atrás dela, mais duas. Os cães selvagens não são uma espécie que recua facilmente, mas quando as hienas os superaram em número e não havia filhotes por perto, eles optaram por se retirar. Alguns permaneceram em suas posições, rosnando, mas não atacaram. À sombra das árvores, a carcaça do impala tornou-se o espólio dos oportunistas. Na natureza, a vitória nem sempre pertence ao caçador habilidoso, às vezes, pertence ao retardatário. Várias hienas malhadas estavam ocupadas se banqueteando com a carcaça do impala que acabavam de roubar da matilha de cães selvagens. Elas eram oportunistas até o fim. Há muito tempo são rotuladas como necrófagas, mas isso é apenas metade da verdade. Na verdade, são caçadoras organizadas, hábeis na coordenação, com uma taxa de sucesso na caça comparável à dos leões. Mas, acima de tudo, são mestras da oportunidade, prontas para roubar qualquer refeição, se puderem. Elas têm corpos robustos e mandíbulas extremamente fortes, capazes de esmagar ossos grandes. Nesses campos, nenhum outro carnívoro tem uma mordida mais forte. Suas patas dianteiras são mais longas que as traseiras, o que lhes dá um andar estranhamente curvado, mas isso as ajuda a correr longas distâncias com eficiência. Elas podem correr mais de 10 km sem diminuir o ritmo. A sociedade das hienas malhadas é um dos sistemas hierárquicos mais complexos do reino animal. Elas vivem em bandos, com as fêmeas no comando. Uma fêmea madura pode liderar o bando por muitos anos, controlando tanto o comportamento reprodutivo quanto a distribuição de alimentos.
A comunicação entre elas é baseada em uma variedade de sons, tipicamente risadas distintas que servem tanto como aviso quanto como forma de identificar indivíduos dentro do bando. À distância, alguns abutres circulavam no céu, esperando pelas sobras. Mas enquanto as hienas estavam lá, ninguém ousava se aproximar. Na luz dourada do final da tarde, em meio à paisagem árida e silenciosa, apenas o som de presas batendo em ossos ecoava, um lembrete de que aqui as regras do jogo sempre pertencem àqueles que aproveitam todas as oportunidades. O sol da manhã lança um brilho dourado sobre as ervas altas, agora ficando verdes e amarelo claras. Uma brisa suave sopra, fazendo o chão ondular como ondas. Estas são as planícies de Luanva no final da estação seca. Quando as primeiras chuvas ainda não caíram, mas as ervas ainda têm vida, os arbustos baixos de acácia estão espalhados e os pequenos riachos ainda não secaram completamente. Em meio a essa cena, um grupo dourado pálido se move silenciosamente ao longo da borda da floresta. É um grande, organizado e poderoso bando de leões. Três machos adultos vêm na retaguarda, com suas jubas grossas e marrom escuras caindo sobre os ombros. Eles são os guardiões do território, rugindo todas as noites para afirmar seu domínio. Mas a verdadeira força do bando estava à frente, 8 leoas saudáveis, caçadoras experientes e um grupo de filhotes aprendendo a caçar com suas mães. Os leões são os únicos felinos que vivem em bandos organizados. Cada indivíduo desse grupo tem uma posição clara. As fêmeas são geralmente irmãs que cooperam na caça, na criação dos filhotes e na proteção mútua. Os machos geralmente não participam da caça, mas aparecem quando necessário para dominar os inimigos ou proteger as presas dos ladrões. Hoje, o bando está de olho em um grande alvo, uma manada de búfalos africanos passando pelas pastagens baixas perto da margem do riacho. Os búfalos têm pelagem cinza escura brilhante e chifres pesados e curvos, movendo-se lentamente pela grama densa. Os búfalos africanos estão entre as presas mais perigosas. Pesando quase 1 tonelada e possuindo uma resistência tenaz, eles já feriram gravemente leões machos. Mas com um bando bem coordenado, mesmo esses gigantes não são invencíveis. Não foram necessários sinais. Todo o bando se dispersa, cada fêmea deslizando silenciosamente pela grama.
Um búfalo mais velho na borda do rebanho mostrou sinais de desaceleração. Esse era o alvo. Em um instante, tudo explodiu. Uma leoa atacou pelo flanco, causando pânico no rebanho de búfalos. Em um momento, a situação se inverteu. O rebanho de búfalos correu coletivamente em direção aos leões, formando uma parede móvel de chifres e músculos. Encurralados, os leões tiveram que recuar, sem conseguir garantir a presa ou a refeição. Naquela manhã ensolarada, o equilíbrio da natureza permaneceu intacto. O mais forte nem sempre vence, e a união às vezes é a arma mais perigosa na selva. Em um galho inclinado sobre a margem de um riacho seco, na tarde sufocante, uma leoparda estava deitada, descansando. Sua barriga estava inchada, um sinal inequívoco de gravidez. Mas a nova vida dentro dela não lhe permitia descansar por muito tempo. No mundo dos leopardos, ninguém a alimenta. Sem rebanho, sem compartilhamento. E quando grávida, o fardo duplo não é apenas sua própria vida, mas também é a de seus filhotes ainda não nascidos. A mudança das estações tornava a caça cada vez mais difícil. As pastagens ficavam mais secas a cada dia, e os antílopes viajavam mais longe para encontrar água. Com um corpo mais pesado do que o normal, sua velocidade e agilidade não eram mais as mesmas. Mas a leoparda não desistiu. Seus olhos dourados se estreitaram quando ela avistou um movimento sob a água turva em uma poça lamacenta remanescente. Um grande peixe-gato acabará de emergir. Os leopardos geralmente não caçam peixes, mas não era hora de ser exigente. A lama espirrou, mas suas garras já haviam puxado o pesado peixe para a margem. Não era muita carne, mas o suficiente para sustentar sua energia por mais um dia. O suficiente para continuar nutrindo as pequenas vidas que cresciam dentro dela. E ela sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Nuvens espessas e pesadas do início da estação chegaram do oeste, sinalizando o fim do período de seca. Então, uma manhã, após a primeira chuva forte, toda a planície aluvial de Luanva parecia renascida.
A grama começou a crescer novamente, as cavidades se encheram de água mais uma vez e os pássaros cantavam por toda a floresta. O solo agora estava coberto por uma camada de verde fresco e o ar estava fresco e úmido, como se tivesse se livrado de sua longa sede. Em um matagal perto do riacho, a mãe leopardo emergiu gentilmente de seu esconderijo. Seu corpo estava claramente mais magro, seus filhotes haviam nascido. Seguindo-a estavam 2 filhotes, com apenas alguns meses de idade, com pelagem fofa e manchas claras, seus olhos arregalados de curiosidade pelo mundo em que estavam entrando pela primeira vez. Eles andavam na ponta dos pés pela grama molhada, pulando uns nos outros, coçando gentilmente a cauda da mãe, depois se assustando e se aconchegando quando um pássaro voava acima deles. Os olhos da mãe permaneciam atentos e vigilantes, mas agora mais suaves, cheios de instinto protetor. A estação seca havia passado. Os dias de fome, as caçadas perigosas, e agora formavam a base para este momento. Um novo ciclo de vida começa. Quando a estação das chuvas chega, não são apenas os leopardos e outros predadores que se beneficiam. Para os herbívoros, este é um período áureo de abundância, reprodução e migração. As pastagens, queimadas e secas durante a estação seca, agora estão transformadas. Grama verde espessa e exuberante cresce, estendendo-se até o horizonte. Manadas de impalas, gnus e antílopes aquáticos começam a se reunir em números cada vez maiores. Zebras com barrigas redondas cruzam os pântanos em manadas, o som de seus cascos batendo na lama molhada ecoando pelas pastagens. Alguns recém-nascidos cambaleiam atrás de suas mães, com as pernas ainda instáveis, mas seus instintos de sobrevivência já estão entrando em ação. Os elefantes africanos, com sua notável memória e senso de direção, também retornam às florestas inundadas, onde as árvores voltaram a crescer após as chuvas. Os filhotes de elefante rolam na lama como crianças curtindo um presente do céu. Até mesmo os javalis, uma espécie que geralmente se esconde nas profundezas das cavernas durante a estação seca, começam a se aventurar mais, pastando, cavando e ensinando seus filhotes a sobreviver nas perigosas pastagens.
O ar da estação chuvosa traz sons vibrantes, pássaros cantando, insetos zumbindo, pés batendo no chão úmido. Tudo se mistura para criar uma sinfonia natural onde a vida explode e todas as criaturas têm a oportunidade de recomeçar. A Zâmbia, com seu ecossistema diversificado que vai de florestas densas a planícies aluviais, continua sendo um dos últimos bastiões da vida selvagem africana. Leões, hienas, leopardos, cães selvagens e continuam sua luta pela sobrevivência, como fazem há milhões de anos. Mas fora dessas reservas, a mudança está batendo a porta, em fronteiras terrestres cada vez menores, mudanças climáticas e conflitos crescentes entre humanos e animais selvagens. Preservar a vida aqui não é mais responsabilidade exclusiva das reservas ou dos cientistas, mas uma responsabilidade compartilhada por toda a humanidade. Cada pequena ação, cada conscientização aumentada, pode contribuir para preservar os últimos batimentos cardíacos selvagens que ainda ecoam por todo este continente. Para que, quando a próxima estação chuvosa chegar, os filhotes ainda tenham a chance de perseguir suas presas, as manadas de elefantes ainda cruzem as pastagens e os seres humanos ainda possam ouvir a sinfonia mais selvagem e pura da Terra.